Olá, pessoal. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação. Sejam todos muito bem-vindos. O diálogo literário consiste em estar entrevistando autores, escritores, ilustradores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, pessoas que estão envolvidas, com a literatura. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a autora Natasha Oliskovsky, que já até entrou, Acabei de ver. Boa noite, Natasha. Boa noite para todos. Ou boa tarde, dependendo do lugar, Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou fazer o convite aqui já para a Natasha, que a gente já inicia com ela aqui. Espera só um pouquinho. Boa noite para todos. Opa! Boa noite! Boa noite! Ou boa tarde, Porque na sua região ainda é boa tarde, Então, boa tarde, boa noite. Aqui é 5h30. Seja muito bem-vinda, é sempre um prazer enorme conversar com você. É uma alegria muito grande. E vou te apresentar, Embora as pessoas já conheçam muito bem a Natasha, mas a gente, sempre procura contar mais alguma coisa. Natasha Oliskovsky, arquiteta e urbanista, mestre em desenvolvimento local, professora universitária nos cursos de design de interiores, de arquitetura e urbanismo, autora do livro técnico Iluminação Urbana, Campo Grande, seus monumentos vistos de dia e de noite, e dos romances Um Caminho, aí eu vou mostrar o romance, Um Caminho para Amar, fantástica, uma trilogia, tá, gente, maravilhosa. A cada dia eu me apaixono mais por você. Você fez morada no meu coração. Vou continuar aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre o seu lançamento, que é A Paixão pela Quadra e o Amor Fora dela. Então, nós vamos estar falando sobre esse livro aqui, Mas vamos conhecer mais um pouquinho da Natasha. Nasceu em Joinville, Santa Catarina, mora atualmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Arquiteta e urbanista de formação, aprecia a arte de forma geral, como na música, na pintura e na escultura. Adora viajar e conhecer lugares e culturas novas. Como escritora, iniciou em 2018, com seu livro Iluminação Urbana, Campo Grande e seus monumentos vistos de dia e de noite, fruto de sua dissertação de mestrado em parceria com sua orientadora. Apaixonada pelos romances com finais felizes, ficou se questionando por que não tentar? Por que não escrever a sua própria história de amor com final feliz? Em 2020, decidiu que era a hora de transformar seus sonhos em realidade. E assim nasceu a sua primeira trilogia de romance, Um Caminho para Amar. A Natasha também vai falar um pouquinho para a gente sobre eles, a gente vai conversar um pouquinho, E essa trilogia maravilhosa, tá, gente? Você pode estar adquirindo diretamente com a autora, pode estar adquirindo na Amazon. Então, assim, é um livro que você se apaixona do primeiro ao terceiro. Mas não para só por aqui. Tem diversos projetos em andamento, como outros romances. E hoje, ela já está lançando aí o livro dela, Paixão pela Quadra e o Amor Fora dela. Uma das características principais de Natasha nos seus romances são os finais felizes, não é isso? Sempre, sempre. Na verdade, essa vai ser a minha assinatura, A minha identidade enquanto escritora, é sempre escrever com um final feliz. Maravilha. Conta pra gente aqui, Natasha, a gente já começa. Você começou a escrever em 2018, igual eu coloquei aqui. Como que tudo aconteceu? Como que foi? O primeiro livro que você citou, que é o de Iluminação Urbana, é esse daqui, que foi, na verdade, o resultado da dissertação, como você mencionou, do mestrado. E a minha orientadora, ela tem essa característica com os orientandos dela de seguir adiante e transformar num livro. Até porque fica registrado, E principalmente as temáticas são locais, então isso ajuda
para que a gente tenha mais informação da nossa cidade. E eu fiz, então, essa homenagem em relação aos nossos monumentos, onde eu pude levar um pouco do meu conhecimento da área da iluminação, né? Enquanto arquiteta e urbanista, eu me direcionei para a área da iluminação. E aqui eu faço, então, na verdade, esse olhar nos monumentos, né? Em relação ao projeto de iluminação, se existe, se não existe, se tem, se como que está a manutenção e assim por diante. Então, dentro a gente tem, na verdade, sempre o monumento visto durante o dia e depois o monumento visto à noite e uma ficha, né, onde eu faço as observações em relação a cada um. Então, ele foi assim um olhar mais técnico, apesar de que quando a gente trouxe para o livro, a gente deu já uma maciada no texto, né, em relação ao texto da dissertação. Né? Então, foi ali que eu vi a possibilidade, né, que caiu a minha ficha de ter um primeiro livro. Mas eu já, na verdade, ouvia muitos livros, porque eu comecei a retornar, né, em relação à literatura ouvindo, por conta da atividade que eu exercia, ficava muito no computador. Então, para projetar, eu ficava ouvindo, né? E sempre fui pensando naquela possibilidade de escrever um romance. E aí eu comecei a soltar as primeiras ideias, né? E olha que maravilha, né? A gente agradece porque você nos presenteou com essa trilogia fantástica, com todo o seu carinho quando você escreve, porque você tem uma escrita super leve, uma escrita muito tranquila e sempre com finais felizes. Mas durante as histórias tem toda aquela situação que vai te prender do início ao fim e vai te surpreender. Eu, particularmente, eu sempre falo para você, né? Meu livro favorito é esse aqui, né? Que é o primeiro, Um Caminho para Amar. Todos os três são fabulosos e maravilhosos, né? O Marcos já está fazendo pergunta aqui. Primeiro ele já te elogiou, já disse que você está belíssima, tá? E ele pergunta o quê? Você já programou sua próxima jornada? Então, aí ele só precisa que especifique qual seria a jornada, né? Se seria uma próxima viagem, se seria um próximo romance, né? Eu tenho já algumas coisas pré-definidas, né? Agora é deixar o tempo fazer com que as coisas aconteçam. Então, é um passo de cada vez. Ele perguntou aqui também, Kélida, suas edições estão autografadas? Aí eu fiquei sem entender qual que é o sentido. O Marcos, Eu acho que é em relação aos meus livros que você tem. Eu acho que o primeiro você comprou ele direto da Amazon, né? O segundo e o terceiro eu que enviei, né? Saiu aqui de casa, porque os exemplares físicos saem aqui de casa. Aí sim. Tem o meu outro que também está autografado. E eu estou esperando meu próximo também, que estará autografado, belíssimo. Vai chegar aí, vai chegar aí. Mais uns diazinhos. Inclusive, eu tô com o boneco aqui, né? Eu já tenho ele, já dei a minha vistoria nele, já fiz algumas pequenas correções pontuais que às vezes na tela, como a gente trabalha muito com manipula, né, todo esse processo só via digital pelo computador, às vezes passa despercebido algumas coisas. Então, nesse daqui eu quis primeiro pedir o boneco, que é esse exemplar físico, né? Que seria para que a gente pudesse analisar certinho o material, até porque essa gráfica eu não conhecia, né? E depois poder ler com calma. E aí sim, né, com a lapiseira na mão, eu encontrei alguns detalhezinhos, já corrigi, já estou com o arquivo pronto. E já estou em processo de só esperar, na verdade, eles me mandarem agora a formalização para que eu possa dar o ok na impressão, né? Já está tudo pronto, estou agora no aguardo deles. Maravilha. Ó, o Ivo disse aqui, boa noite, Ivo, disse que a sua trilogia tem que virar filme, né? A Bianca fez uma pergunta para você, quais os gêneros que você escreve? Certo. Bianca, eu escrevo o romance contemporâneo, né? Escrevo sempre com aquela pegadinha, assim, na verdade, de comédia romântica,
tá? Sempre tem aqueles momentos que são divertidos, são sempre cotidianos, né? Meus livros se conversam entre si, não só, na verdade, é a trilogia. A trilogia, ela nasceu meio que independente, mas a partir dela eu vi um potencial de poder conversar com os outros livros. Então, sim, a gente vai ter sempre esse viés, né? Tanto é que esse daqui, tá? Dos personagens desse é primo da Daniela, que faz parte da trilogia. Então, sempre vai ter um viés que em uma hora ou outra a gente vai ver eles juntos, né? Eu vou trazer esses personagens para dialogar aí no mesmo romance. Então, é isso. Eu escrevo comédia romântica, né? Para que as pessoas possam dormir com o coração quentinho, né? E dormir felizes. Maravilha. E olha, depois que você lê o primeiro, você não para mais, tá? Já estou te dando a dica, ele começa com Um Caminho para Amar, que você vai se apaixonar e vai seguir. Vai virar fã da Natasha. Olha o Marcos aqui, ó. Qual versão você prefere? Uma Linda Mulher ou Cidade dos Anjos? Difícil a pergunta, hein, Marcos? Mas eu acho que Uma Linda Mulher, o final é feliz, né? O Cidade dos Anjos, eu acho que não tem um final assim tão feliz, se eu não me engano, né? Então eu É isso ficaria mesmo. com Uma Linda Mulher. É isso mesmo. Mas eu acho que ambos têm uma história muito bonita, né? Sim, isso é verdade, né? As duas histórias são muito interessantes. Faz a gente refletir, na verdade, né? Sim, Faz a gente refletir. verdade. Natasha, conta pra gente, como que começou a ideia de A Paixão pela Quadra e o Amor Fora dela? Eu já percebi daqui a sua camisa, né, a sua regata, verde e amarelo aí, eu não sei se as pessoas estão dando para ver, mas olha, já tem um motivo, tá, gente? Ela vai contar pra gente. Sim, hoje eu tô de uniforme, tá? Hoje eu tô de uniforme, tô pronta para entrar em quadra. Se precisar de mim, é só me chamar. Mas assim, a ideia surgiu, eu sempre quis escrever sobre, assim, eu gosto de escrever sobre aquilo que eu gosto, né? Tanto é que quando eu dava aula de metodologia científica na faculdade, eu falava para os alunos que iam entrar naquele processo de escrever os seus trabalhos finais de conclusão de curso, de que escolhessem uma temática que gostassem, porque eles iam trabalhar com aquela temática durante um ano. E esse processo tinha que ser prazeroso, né? Então, eu trago isso muito para mim também nesse sentido, de escrever aquilo que eu gosto, né? Então, o vôlei sempre foi uma paixão, porque eu joguei na adolescência, né? Joguei por muito tempo, e aí foi quando eu estava passando as férias o ano passado na casa da minha avó, final de ano, que a gente estava revendo as Olimpíadas, foi logo depois das Olimpíadas ali de Paris. Né? Então, foi em dezembro de 2024 que eu estava ali com ela. Ela sempre foi fã dos esportes e principalmente do vôlei. Então, eu estava ali com ela assistindo e, de repente, caiu a minha ficha. Por que não escrever sobre a seleção? Dentro de um contexto de uma narrativa, assim, no viés do romance, né? Mas aí eu fui amadurecendo. Então, eu comecei esse livro na casa da minha avó, já com as pesquisas iniciais, porque daí eu comprei um caderninho na papelaria, comecei a fazer umas anotações, porque eu tinha ido só com uma mala pequenininha, mas eu estava ali com o meu computador, porque eu sempre viajo com ele, né? Mas não tinha muito a internet, não era rápido e tudo, então ali eu deixava para trabalhar mais no offline do que no online, né? Então, algumas coisas eu registro, e até hoje eu registro muito em caderninho, em folha, que eu vou depois juntando essas informações para eu construir, juntar, né? Todo esse processo da elaboração do livro. Então, ali eu comecei as pesquisas, né? Comecei a olhar, assim, para a seleção brasileira de vôlei dentro de um contexto histórico, assim, né? Temporal. Como que foi a seleção? Então, eu fui já fazendo esses registros e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente também assistia lá, no programa de esportes, um documentário que foi feito sobre a seleção, que acompanhou a seleção durante esse ciclo olímpico. Então, eu pude ver os bastidores, eu pude sentir essa atmosfera, né, que envolve ali atrás. E depois, logo, depois em casa, quando eu voltei, eu vim formalizando essas ideias e assisti todos os episódios, porque foram 3 temporadas.
Aí eu fiz o meu recorte temporal, que seria o ciclo olímpico para Paris, né? Então, meu livro a gente vai ver ali o contexto de 2022, 23 e 24. Né? O livro se passa em 24, mas por meio das memórias da protagonista, a gente acompanha os campeonatos de 22, os campeonatos da seleção brasileira de 23 e os dois campeonatos, né, de 2024. Então, eu também assisti todos os jogos, né? Mesmo já sabendo dos resultados, o que é muito interessante, porque a gente não fica mais nervosa, a gente já sabe se vai ganhar ou vai perder, né? Se sabe que vai perder, bom, paciência, né? Perdeu, o esporte é assim, eles jogam em alto nível, então não dá para ganhar todas, né? Não dá para ganhar todas, porque também existem times muito bons. Então foi isso, eu fui juntando aí. Foi um processo de 1 ano e 4 meses, até chegar a ter o resultado final, né? Maravilha. É interessante que você é muito organizada, né, Natasha? Você estrutura toda a sua, todo o seu texto ali, todas as suas características. Igual você falou, você foi assistir todos os jogos. Acho que até para você relembrar, é para você. Eu achei muito interessante na carta convite ao leitor, quando você escreve até o seguinte, que essa sua fala me remeteu a essa passagem aqui, ó. Você conta pra gente da sua adolescência, que você jogou vôlei, né? E tem lindas recordações, né? Até que veio inspiração também o momento. E você reforça que todas as competições, partidas e resultados aconteceram de verdade. Então, isso é muito importante para a gente até se situar, né? Tem muitas Sim. pessoas que são super fã de vôlei, né? Outras nem tanto, porque não são mais sedentárias, né? Vamos dizer assim, né? Eu estou rindo aqui que eu me enquadro naquele grupo do pessoal mais sedentário, né? Mas tudo bem. Mas eu acho muito bacana, eu gostei muito da proposta. E assim, é bom até para eu conhecer mais. É interessante que eu tô conhecendo mais, assim. Ó, e você coloca aqui, por ser uma obra de ficção, utilizei da licença poética para alterar alguns pequenos detalhes para estarem de acordo com a segunda história, o romance entre Nanda e Lipe, que vamos acompanhar nas próximas páginas. Então, eu acho assim, que você nos informa de cada detalhe, você coloca o leitor ali situado no tempo, para acompanhar todo aquele momento e vivenciar toda aquela realidade que passou, né? Então, Sim. eu gosto muito dessa sua estrutura. Eu acho, sim, sensacional e é uma característica muito pessoal até sua em você fazer essa sua organização. A carta convite eu fazendo alguns cursos, quando eu comecei, né, falei de vou escrever, então eu vou também aprender, né? E num dos cursos que eu fiz, a professora lá deu a sugestão de você fazer a carta convite, que é você, de fato, convidar o leitor, colocar ele ali, para que ele saiba onde ele está entrando, né? Tem gente que coloca como apresentação, tem gente que coloca como outros títulos, e eu sei que tem muita gente que pula essa parte e vai direto para o texto. Mas é legal ter paciência e ler certinho as páginas que antecedem, né, propriamente a história, porque muitas informações às vezes estão ali colocadas para que você possa entender a dinâmica, né? Porque sim, a gente vai acompanhar a trajetória da seleção brasileira, mas como você falou, eu trago um romance ali no meio. Esse romance não existe no real, esse romance que é ao lado da ficção. Né? Então, eu tenho essa característica de trabalhar com algo que é real e eu acrescento a minha ficção, tá? Maravilha. Então, é uma homenagem à seleção, sim, principalmente para as atletas que participaram deste ciclo, por mais que elas estejam aqui dentro com nome fictício, tá? Que elas estejam aqui, na verdade, né, com nomes de personagem, elas estão aqui, né? A trajetória delas foi essa, ganhando ou perdendo os campeonatos, né, e alcançando lá o resultado do bronze que elas conseguiram em Paris, né? Então, eu quis fazer isso, deixar registrado essa trajetória, que não é fácil, e, ao mesmo tempo, vir daí com aquilo que eu gosto, que é o romance, né? Para que a gente pudesse ir se apaixonando pela história. Então, eu trago, sim, um olhar do vôlei, trago um pouquinho de regras, né? Para que quem não conheça possa conhecer e, às vezes, se apaixonar pelo vôlei. Porque, às vezes, a gente não assiste, não acompanha, porque não conhece, né? Então,
eu espero ter podido medir a intensidade, né, do romance com as informações do vôlei. E olha que foi muito lapidado, porque no começo tinha muito vôlei e pouco romance. Aí fui passando pela leitura crítica. Pediu para lapidar, na verdade, né, porque estava muito mais pro vôlei, né, para um livro mais esportivo do que para o viés romântico. Então, ok, fui fazendo os ajustes, fui limpando. Depois veio uma outra observação muito bacana na preparação de texto com a Wélida Muniz, que ela já fez dos últimos 2 livros meus, né? E eu gosto muito do olhar dela dentro do texto. E aí ela foi dizendo também alguns momentos em que eu poderia descrever mais do que apenas mostrar, né? Que daí dava mais a ideia do leitor dentro do livro. Então, a gente vai aprendendo durante esse processo. E é muito importante, né, essa parte da leitura crítica, toda essa construção, essa paciência, essa tranquilidade em estar se acertando o texto para seguir. O Marcos tem uma pergunta aqui, Natasha, é uma pergunta bem engraçada, que eu vou fazer a pergunta aqui para você. Ó. Natasha, como você é gêmea, você pensa em escrever um romance estilo Usurpadora, com a gêmea boa e a gêmea má? Não, não penso, mas eu já posso adiantar que eu já estou com 70% de um próximo romance engatilhado, que veio a ideia e veio assim, na verdade, para me divertir, porque vai ser uma light designer, que é uma profissional que trabalha com iluminação, que vai ter seu escritório. A gente vai conhecer um pouco o dia a dia dessa profissão, né? E ela vai estar ligada com todos esses meus livros também, conseguir fazer com que ela esteja. E ela vai se chamar Natasha, né? Então eu estou me divertindo, vai ter um par romântico aí que vai ser um engenheiro civil e a gente vai, eu tô dando muita risada, porque vai ser assim, quem me conhece vai poder ver a diferença entre a personagem na ficção, né? E quem está escrevendo, né? Então, assim, mas respondendo a pergunta dele, não pense em fazer algo assim, né, desse gênero, mas quando veio a ideia, eu pensei, por que não? Daí eu comecei, e veio as ideias, veio surgindo, e eu já estou com quase 70% do livro pronto. Mas é para o ano que vem, provavelmente para abril. Então já temos novidades encaminhando por aí, olha que beleza. O Marcos pergunta aqui para mim, Kélia, qual o seu personagem favorito da trilogia da Natasha e por quê? O Docinho. O Docinho. Ai, ai. Ó, a minha personagem favorita era a Daniela. Ai, mas quando eu conheci o Docinho, gente, que o pessoal sabe que eu gosto muito dos pets, dos animais, aí eu não preciso nem dizer o porquê. O Docinho, gente, é fantástico na história. E eu tenho, né, a minha Docinho também. Só que a minha Docinho é uma calopsita. Ah, é? É. O docinho aparece no terceiro, exatamente. É o que eu trouxe para dar uma pimentada ali no romance, né? E provavelmente eu coloque um gato nesse que eu estou escrevendo. Estou aqui amadurecendo a ideia, mas eu vou colocar provavelmente um gato, né? Coloquei um cachorro aqui, então provavelmente nesse que vai vir o ano que vem vai entrar um gato aí para fazer bagunça. Eu acho que você deve colocar o gato, sim, né? Que dá um ar à história ali, dá uma leveza ainda maior. Embora a sua história é sempre leve, sempre com um final feliz. Mas sempre tendo um bichinho é maravilhoso. Ó, o Marcos pergunta aqui, acho que foi porque eu falei que você é detalhista, ele coloca assim, Nath, detalhista ou com toque? Aí eu deixo para você responder para ele aí. Eu acho que é detalhista. Sabe que quando a gente vai ficando mais madura, né, mais velha, a gente vai criando certas coisas aí, eu acho que eu às vezes me pego pensando, será que eu tenho toque? Mas não, é que eu sou meio sistemática, né? Eu gosto de algo assim mais organizado. Inclusive, quando eu tô com as coisas muito fora do lugar, eu não consigo produzir. Eu tenho que organizar o meu espaço para daí eu poder sentar e produzir, né? Então, cada um tem um jeito aí de construir aí o seu cotidiano. Cada um tem a sua mania, né? O seu jeito. É isso aí. Sim, Eu acho que entraria mais em algumas manias. Todo mundo tem umas manias, né? Isso é sim. normal. Natasha, eu gostei muito do seu prefácio também. Eu achei ele assim, muito interessante. Foi, né, a Fernanda Venturini que escreveu, né? Eu achei
Eu marquei até algumas passagens aqui dele, ó, que eu vou ler assim, umas partes que eu destaquei. Ao longo da história, percebi o cuidado e a sensibilidade com que você retrata momentos importantes do vôlei, especialmente ao mencionar o ambiente das Olimpíadas. Você consegue traduzir muito bem como funciona a dinâmica da seleção brasileira, revelando não apenas o que acontece dentro da quadra, mas também os bastidores, o espírito de equipe e os desafios que fazem parte dessa trajetória. Eu acho que outra característica também que a gente pode citar, o fato de você ter jogado vôlei na adolescência e jogar vôlei também, né? Que você até comentou, né? Que você atualmente está jogando vôlei também, né? Então, assim, isso te dá assim várias visões, né, de como que o ambiente funciona, né? É totalmente diferente de uma pessoa que de repente nunca jogou escrever. Eu acho que nem conseguiria. A pessoa tem que, né, para poder sentir como que é o movimento, como que é a história mesmo, e para trazer essa realidade, essa percepção para os leitores também. Eu acho assim, o fato de não jogar, às vezes, exigiria um pouquinho mais de estudo e atenção para você, de fato, conhecer essa atmosfera. Como eu tive a oportunidade de jogar e estou voltando a jogar e tudo, então, para mim, é mais fácil. Né? Foi um processo mais fácil e foi também um processo muito, muito bacana voltar a este ambiente, né? Voltar a olhar mais os jogos, porque eu confesso que fiquei um tempo afastada em relação à nossa, né, nossa vida diária aí, porque os jogos acontecem à noite. Eu, por muito tempo, trabalhei todos os dias à noite em faculdade, né? Então, agora que eu estou mais tranquila e tudo mais, que eu consigo acompanhar, né, aos jogos e assim por diante. Então, o voltar foi muito legal. Né? O prefácio foi uma das coisas que saiu diferente dos 3 primeiros, porque nos outros eu não tenho prefácio, né? Mas esse eu achei que seria bacana ter, por quê? Porque ele tem uma temática específica e ele nasceu como uma homenagem. Né? Então, a Fernanda Venturini sempre foi a minha referência, né? Quando eu jogava, ela estava no auge da carreira dela também, né? Então, sempre foi quem eu olhava para me espelhar em quadra, né? E tive a oportunidade de conhecê-la quando ela foi jogar em Joinville, na época eu ainda jogava, eu fui ver um treino dela, tirei foto com ela. Tudo bem que na minha foto a minha irmã colocou o dedão na frente, porque era antiga, né? Aquelas máquinas que a gente só ia ver depois da revelação. E aí saí metade parcialmente e ela saiu bonita ali do meu lado, né? Aí quando eu vim para Campo Grande, escrevi uma cartinha para ela e ela depois respondeu a cartinha, tem até aqui, ó, a cartinha dela com o que ela sempre mandava, né? Que era a foto e tudo. E então isso eu também trago para dentro do livro essa questão, né, desse contato dos atletas com os fãs, né, esse carinho que eles têm e que lógico dentro do tempo deles, né, porque também são corrida, é tudo, né, difícil ali para eles nesse sentido. Então, quando eu pensei na Fernanda Venturini, eu falei, puxa, será que ela vai topar? Né? Seria tão bacana se ela aceitasse. E aí foi todo um processo, porque ela é corrida demais. Se você acompanhar o Instagram dela, ela não para, ela tá, né? Toda hora ela tem alguma coisa. E aí eu fui conversando com ela, explicando que eu era escritora, que eu estava fazendo um livro. E aí ela teve o contato com uma parte do texto, por conta do tempo dela. Eu falei, Fernanda, e se eu te passar só parte do texto que fala exclusivamente do vôlei, né? Para que ela não perdesse o tempo, às vezes, nesse momento, lendo o romance, né? Que talvez ela não conseguiria ter esse tempo pela correria diária dela. Daí ela falou, tá, então manda aí. Daí eu fiz o recorte só dos textos que são relacionados ao vôlei. E aí daí eu ainda falei para ela, Fernanda, se for corrido para você escrever, faz um áudio para mim que eu passo ele por escrito. E aí ela me mandou o áudio, né? Ou seja, mesmo na correria dela, ela conseguiu encaixar, fez ali uma leitura do que eu passei para ela, me mandou assim, praticamente no mesmo dia daí, né, depois que eu mandei para ela só o recorte, para ela sentir como seria ali a minha escrita e o que estaria ali dentro também, né?
Então, quando ela me mandou assim o áudio, eu fiquei, cara, fiquei muito feliz. Falei, cara, Fernanda Venturini. Que maravilha, né? Imagino. Uhum. Olha, o Ivo tem uma pergunta, mas antes da pergunta do Ivo, deixa eu só fechar aqui, ó, uma parte também que ela escreve. Eu tive a felicidade de participar de 4 edições olímpicas e carrego com muito orgulho a medalha de bronze que conquistei. Sempre procurei dar o meu melhor em quadra e trabalhar para me tornar a melhor levantadora que eu poderia ser naquele momento da minha carreira. Eu estou lendo só assim uns pedacinhos e aqui no final ela coloca: parabéns pelo livro, você escreveu muito bem sobre o vôlei e sobre tudo que envolve esse universo. Obrigada pela oportunidade de participar deste projeto. Desejo muito sucesso ao livro e a todos que vão embarcar nessa história. Beijos, Fernanda Venturini, né? Então, assim, eu achei muito bonito o prefácio que ela escreveu e as palavras dela sobre o seu livro, assim, foram muito, como que eu posso dizer? Muito sensíveis, né? Muito Uhum. profundas ali, que traz uma reflexão que a gente... Ou seja, você vai ler e vai entrar nesse universo, né? Sim. Quem, por exemplo, que não está acostumado com esse universo, né, do vôlei e tudo mais, vai compreender. E eu posso falar isso por mim, entendeu? Que eu estou aprendendo muito, né? Então, assim, isso é muito interessante. Vou ler agora as perguntas aqui, ó. O Ivo fez uma pergunta. Natasha, você se considera uma escritora hiperdetalhista ou seria um dom de Deus? Ah, a gente vai aprendendo, né? Cada livro é um aprendizado. Ah, a gente vai aprendendo. Eu sou detalhista, então eu pego muito assim a observação que eu recebi do livro passado, eu tento me policiar para esse. E da mesma forma, tudo que eu leio, né? Eu também olho, puxa, isso aqui é legal. Por exemplo, eu li um livro da Daniela Castro em que ela trabalhava muito com o pensamento. O pensamento dizendo uma coisa e o diálogo dizendo outra. Eu achei fantástico. Estou trazendo esse contexto para o meu novo livro, onde o pensamento fala uma coisa, mas no diálogo a gente entendeu aquela contradição. Eu achei muito legal. E é isso que faz ficar divertido muitas vezes o texto, né? Então eu aprendo com tudo, aprendo com tudo. Muito bem. O Marcos tem outra pergunta. Nath, na sua opinião, qual a maior jogadora de vôlei feminino da, da história do Brasil? Certo, eu sou ainda a geração Fernanda Venturini, né? Porque ela marcou a minha época. Mas nós tivemos grandes jogadoras, né? E eu sempre olho para as levantadoras, né? Tivemos várias boas atacantes, enfim, líberos, né? Que marcaram ali. Mas por eu ter sido levantadora, eu olho sempre, né, a questão do jogo das levantadoras, a distribuição de bola, a forma como se movimenta em quadro, essas coisas todas, né? Então, a princípio, depois sim, daí, por exemplo, na época era a Leia Fofão, depois veio a Dani Lins, né? Veio outras, né? Hoje nós temos a Roberta e a Macris, né? Então, a gente teve grandes atletas que passaram, né? Ali pela seleção. Ó, o Marcos hoje está com vontade de perguntar. Eu acho que ele está querendo saber aqui tudo, ó. Ele disse que é marmelada, que você tem medo de admitir que é a gêmea má. Eu não acho não, hein, Marcos? As duas são boas. Não tem gêmea má, só tem as gêmeas boas. É, não, as duas estão tranquilas. Pois é, a gente percebe do relacionamento de vocês são muito unidas, né? Sim. Ele, ele pergunta aqui, ó, meninas, vocês estão confirmadas na Bienal? Bienal de São Paulo, para mim, não dá. Eu não vou porque fica muito distante e eu tenho assim, meus bichinhos e para mim tem que ser uma coisa assim, eu vou de manhã e eu já tenho que estar voltando à tarde. Então, para mim não é possível. E você, Natasha? Está confirmada? A minha programação, na verdade, é para ali pelo dia 10, 11, 12 de setembro, né? Fugir ali do 7 de setembro porque o aéreo está muito caro. Então, a programação é pegar o final da Bienal. Não queria ter pego mais no começo, mas, né, por conta do 7 de setembro, que daí fez subir tudo, então a gente tem que ir conforme o orçamento.
Verdade. O Marcos coloca aqui, ó, que a dona Tânia vai aí, ó. Sim, tomara que dê para encontrar com ela, porque o Marcos eu já conheço, né? Agora a dona Tânia eu não conheço pessoalmente. Ó, o Marcos disse aqui, ó, queria ver a Natasha jogando vôlei. Não acho que ela goste de perder. Não, o perder é uma consequência, na verdade, né? Hoje eu jogo assim, a gente tem que, na verdade, ninguém gosta de perder, né? Nenhum atleta gosta de perder. Mas às vezes não dá pra gente, né? Ganhar todas. Então a gente tem que entender que às vezes a gente precisa também melhorar, acontecer alguma coisa que precisa ser ajustado, né? E hoje jogando no time de Master, por exemplo, a gente às vezes, né? Começa muito bem com times às vezes mais jovens, quando pega times mais jovens para fazer amistoso e tudo, mas chega uma hora que a idade, né, ela bate aí na porta, e daí a gente já não tem mais o fôlego, a perna para chegar na bola. Então, é aceitar, né? O diferencial hoje contra as equipes mais jovens é a maturidade, a experiência. Então, ao invés de dar uma porradona, né? A gente coloca a bola, a gente olha onde que é a fragilidade do outro lado. Então, tem esse lado também, é só saber lidar. Inclusive, domingo vai ter campeonato. Domingo todo aí a gente vai estar em campeonato aqui. Então, vamos ver como é que vai ser. Que beleza! Mas eu também penso muito nisso. Não precisa. Eu acho que assim, até em jogo comum, né, um dominó, né, um jogo de dentro de casa, uma competição. Eu acho que qualquer competição assim, ninguém gosta assim de perder, mas o perder faz parte da aprendizagem, faz parte da convivência. Então eu acho assim que tudo vale, né? Eu acho que ganhar, perder, faz parte ali do momento. Claro que quando você está num jogo e tudo mais, todo mundo vai trabalhar para ser o vencedor, mas não foi possível, ok, também está tudo certo. Natasha, conta pra gente aqui, desse seu livro, né? Qual foi assim um momento que você parou e falou assim, nossa, mas eu tô agarrada aqui nessa passagem, aconteceu esse momento, não? Teve essa situação? Olha, eu, na verdade, como eu tenho uma estrutura, né? Se eu às vezes travo numa determinada cena, não vai ser ela que às vezes vai me parar toda o outro lado que eu posso ainda construir, né? As outras partes. Até porque, por incrível que pareça, por mais que eu tenha muito claro começo, meio, fim, muitas vezes eu não começo pelo começo. Eu começo por cenas que às vezes vêm num primeiro momento e eu vou colocando, registrando elas. Aí, com o tempo, eu falo, mas isso aqui, na verdade, não vai ser no começo. Isso daqui eu vou levar mais para frente, porque ela deu ideia para eu construir um texto que antecedia. Né? Então, eu não tenho essa preocupação em relação a travar. Mas quando travo, que já aconteceu, eu também não fico tão... Porque, assim, a minha programação não tenho, assim, aquela obrigação de escrever, né? Se não deu hoje, amanhã vai ser um dia melhor, vou poder. Às vezes eu não consigo sentar para escrever naquele dia por conta das outras atribuições, né? Então, no próximo dia eu vou sentar, às vezes eu fico me coçando porque eu tô com a ideia, tô com tudo, mas não consigo sentar para escrever. Enquanto isso, ela está aqui, eu tô nesse campo ainda, criando os diálogos, criando aqui o que eu quero, e depois eu passo, né? Porque eu construo ele por camadas. Então, quando eu falei que o próximo já está mais ou menos 70%, agora eu vou jogar as camadas que eu quero e ele vai automaticamente ficar no tamanho que eu quero, né? Da mesma forma aconteceu com esse daqui, né? Fui pesquisando, né? Por exemplo, a personagem, ela é da seleção brasileira, ok, mas ela também joga num time nacional. Qual time? Então, eu fui escolher qual time poderia me atender. Ah, eu gostaria que fosse da região de São Paulo. Eu gosto muito ali da região de São Paulo porque me dá versatilidade na narrativa. Então, eu escolhi um time para que ela pudesse, né, ali se fixar. E escolhendo esse time, eu tive que fazer o que também? A linha cronológica de 2024 desse time, para que eu soubesse quando ela estava no time, os compromissos de time, quando entrou os compromissos da temporada da seleção e quando ela retornou para terminar o ano de 2024. Então, quando às vezes não flui o texto, eu sei que eu tenho pesquisa para fazer.
E escolhendo a região de São Paulo, eu queria daí ver, ela é do interior, a família. Qual cidade do interior pode me atender? Então, fui fazer a pesquisa, que cidades do interior de São Paulo são interessantes, né, para morar, que tenham atratividades, daí vi algumas e me chamou a atenção, São Roque. Por quê? Porque lá tem a Rota do Vinho. Aí eu falei, cara, que legal, vai ter então vinícolas que eu possa explorar ali. E aí pensei, vai ter alguma coisa passando por ali, né? Então aí é nesse sentido que eu trabalho, entendeu? Se não dá de um jeito, dá do outro. Maravilha, muito interessante. Daí eu gostei que você já juntou uma coisa que você gosta, né? Que são os vinhos, né? Então você já junta ali, já aproveita para fazer toda, né, o seu esquema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou ler um depoimento para você. Uma pessoa muito especial. Tá preparada? Vamos lá. Só vou revelar a pessoa no final, tá? Tá bom. Então, tá bom. Aí a pessoa, eu pedi para ela escrever, ela escreveu. Né? Vou ler isso na íntegra, igualzinho ele escreveu, tá? Olá, querida Kélida. Antes de tudo, eu queria dizer que te admiro muito, acho incrível o seu trabalho. Queria agradecer muito pela lembrança da minha pessoa para fazer um depoimento para a Natasha. Me sinto muito honrada com o seu convite. É sempre muito especial falar do trabalho da Natasha. Porque, além de escritora, ela é multiatividade. Ela tem uma capacidade incrível de captar o entorno e transformar isso em palavras que já viraram várias obras literárias, mas também em projetos arquitetônicos e luminotécnicos. Mas estou aqui para falar do novo livro, O Amor pela Quadra e a Paixão Fora dela, o qual tive o privilégio de ler em primeira mão, ainda em fase de construção inicial do texto. O que me fez perceber o quanto a Natasha consegue estruturar a história, trazendo muitos e diversos elementos que aos poucos vão se encaixando e aproximando a ambiência da história de nós, leitores. Eu fiquei muito feliz quando fui presenteada com a leitura beta, porque assim como a Natasha, eu também fui atleta de vôlei na adolescência, e essa sacada, fazendo aqui um trocadilho, de trazer temas de fundo do cotidiano, recheados de dilemas comuns, de pessoas comuns na vida de uma estrela do esporte. Aproxima todos nós de um lugar comum, que é a nossa humanidade, independente do espaço ou lugar que ocupamos. Os protagonistas trazem uma mensagem de resiliência, perseverança e fé no amor, que é tão importante, ainda mais nos dias em que estamos vivendo. É óbvio que não poderia faltar a grande marca da Natasha, que é o final feliz, claro. Mas que não segue a cartilha clichê. Pelo contrário, surpreende pela forma de encaminhar o enredo, entregando aos poucos pílulas de ânimo e superação para finalizar, mostrando que é possível ser genial na simplicidade. A Natasha também tem uma característica especial, mas essa é de personalidade, ela é generosa. Dentro do livro, há surpresas dessa generosidade. É uma pessoa que não larga da mão daqueles que ela entende como amigos, mesmo estando distantes. Quero desejar muito sucesso para você, Natasha. Sei que está ouvindo. Muito carinho na chegada deste livro para o mundo, que a Maria Fernanda possa também saber fazer muitos pontos de leitura mundo afora. Um grande e afetuoso abraço e parabéns pelo novo livro. É sucesso com certeza. Um grande abraço, Kélida. Te agradeço de coração de poder participar por aqui através desse depoimento. E ela deseja sucesso, meninas. Regina Coelho, né? Regina Celli. Celli. Regina Celli. Vou aprender a falar seu nome, Regina. Quem sabe aqui qualquer hora dessa, né, você aceita ser entrevistada por mim, hein? Vou fazer esse convite logo mais para você aí. A Regina fez esse depoimento belíssimo, né? Regina, eu agradeço muito por você ter feito esse depoimento.
Surpreendente, né, Natasha? Puxa vida, eu fiquei aqui pensando, né? Bom, a minha irmã eu já descartei de imediato, porque ela não escreveria tão lindo assim. Agora, eu estava na dúvida, mas daí entre a Regina e antes dela falar de leitura beta, eu estava entre a Regina e a Beth, né? E quando começou a puxar uns termos mais para a área da arquitetura, né? Como ela falou luminotécnica, eu falei, cara, é Regina. E é muito, muito bacana. Nossa, eu estou aqui muito, muito feliz, lisonjeada pelas essas palavras, né? A Regina é uma pessoa muito especial. Ela, assim como a Beth e a minha irmã, e até a minha mãe, que pegaram o texto ainda cru, né? Vamos dizer assim, porque depois a gente vai trabalhando e hoje o texto ele traz na verdade o que elas leram, mas de uma outra forma. Então, quando elas puderem ter de novo o contato com o texto agora, que elas vão ter, né? Vou mandar para elas. É, elas vão ver que o texto realmente ele está diferente. Então, eu tenho muito a agradecer quem pega o texto lá no começo e acredita, né? Não critica, não julga, no sentido de, às vezes, ainda ter algumas falhas, algumas fragilidades, erros de português, porque a gente vai corrigindo, porque depois passa, né, pelas outras pessoas que vão fazer parte de todo esse processo. A preparação de texto, a revisão, né, e assim por diante. Então, eu sou imensamente grata a essas pessoas que pegam o texto no começo, que ainda pegam a essência, pegam ainda aquela, né? E já dão aquele feedback legal, certinho. Quando ela falou da generosidade dentro do texto, é a questão de eu estar trazendo os autores, né, de alguma forma dentro dos meus romances. E Kélida vai estar, eu já falei para a Kélida que ela vai estar. Né? Da mesma forma que eu já falei para outros dois autores que vão estar nesse romance, então, aqui, que eu consegui encaixar, porque às vezes não é sempre que cai na personalidade da personagem, né? Porque quando eu construo os personagens, eu tento ver de que forma eu poderia trazer determinado livro que eu conheço e de preferência de autores que eu conheça, né? Que já passaram ali pelo Prosa, Verso e Vinho. Então, nesse livro eu tenho aqui uma menina de 6 anos, que vai também, acredito que vai ser a queridinha em relação aos personagens. Eu acho que ela vai se despontar em relação aos protagonistas, mas a Lela é a filha do Luiz Felipe, né, que é o Lipe, e ela realmente rouba a cena quando ela entra. Espero ter conseguido fazer com que essa personagem, né, se colocasse na altura dos outros dois adultos, vamos dizer assim. E ela, por ser uma criança, aí sim deu a oportunidade de olhar para as obras da Kelly e ver, que obra eu posso trazer? E aí eu também sou muito detalhista na cronologia. Meu livro ele se passa em 24, então eu não poderia pegar um livro da Kélida de 2025. Então eu olho para trás, o que a Kélida tem, né? Daí a gente vai estar falando sobre as calopsitas, né? Em O Dia a Dia de Ninja e Capoeira, que eu citei em 2 momentos, né, na obra. E a Regina, acho que foi a primeira a me dar esse feedback em relação de que ela, né, achou fantástico ter trazido, por conhecer já a Kélida também. E aí, logo na sequência, eu acho que eu já falei para você, porque eu estava já coçando para falar, a gente fica. Agora, os outros 2 autores eu me segurei. Um é um amigo meu que se formou comigo em arquitetura, que escreveu Seja um Profissional de Alta Performance, voltado para mais para essa questão da empresarial, do empreendedorismo. E aí o Luiz Felipe, ele tem cafeterias, né? Então, ele uma rede de cafeterias que se chama MF Cafés e Doce, né? E então achei que o livro cairia bem ali no contexto com ele. E aí eu trago um outro romance da R.M. Ferreira, que é um livro já mais um pouquinho apimentado, mas a personagem, a Maria Fernanda, ela lê por conta de uma conversa entre as amigas, de livros, não sei o quê, e ela quis conhecer. E eu escolhi o livro Apenas por Hoje, Um Dorama em Paraty, que é um livro que eu li, também passou pelo Prosa, e que eu achei muito bacana e divertido. Lógico, tem as partes quentes, mas a estrutura do romance é muito, muito divertida.
né? Então eu trouxe ali para prestigiar desta vez. Que maravilha. Regina, muito obrigada, hein? Natasha gostou do seu depoimento, mas também é um depoimento fantástico. A Regina é muito sensível com as palavras, né? Sim, sim. E com relação ao sobrenome dela, que a gente está lendo Coelhos, né? Quando eu fui fazer a entrevista com ela, que ela me passou o nome dela, ela falou o nome dela no áudio, né? Regina Celli, e mais dois sobrenomes que eu não vou lembrar. Aí eu fiquei ouvindo um monte de vezes, mas cadê esse Celli que ela não me deu por escrito? Eu mandei um áudio, falei, oi Regina, tudo bom? Escuta, não tá faltando alguma coisa? Daí ela foi me explicar como que se pronuncia e a origem e tudo mais. Então agora eu já decorei, é Regina Celli. Regina Celli. Eu anotei aqui, ó, para eu poder não errar de novo. Mas a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Natasha, vamos lá, tem mais um outro depoimento aqui para você. Eita, nós! Gostei dessa ideia, viu? Achei bacana, ó, que eu vou copiar, hein? Fique à vontade. Uma coisa que eu queria fazer também é agradecer a Regina, que ela prontamente, né? E eu sou assim, a Regina, né? Fazendo os processos dela, ela até me passou e eu. Para quando que? Eu falei assim, essa quinta. Ela, qual? É agora, essa quinta agora. Daqui 2 horas. E ela prontamente, né? Que eu tinha assim, eu tive a ideia, né? E elas, né, elas me mandaram e tudo mais. Então, assim, muito obrigada mesmo, meu carinho por você, Regina Celli. Agora eu vou ler o próximo depoimento, ó. O romance Amor pela Quadra e a Paixão Fora Dela, da autora Natasha Oliskovsky. Tô falando certo seu nome, né, Natasha? Eu acho, tá, né? É um romance muito bem elaborado e que emociona do início ao fim. A história é fascinante, Natasha é perfeccionista nos detalhes e romancista por excelência. Não vou dar o spoiler sobre o enredo. Vou deixar isso para a autora. Se na trilogia anterior, que iniciou com Um Caminho para Amar, a autora entregou emoção e detalhes onde o leitor viaja junto com os personagens, em O Amor pela Quadra e a Paixão Fora Dela, a autora sublimou. Temos em Natasha uma escritora nata, onde cada detalhe faz nós, leitores, viajarmos na história e sentirmos emoções que nos transportam ao mundo emocionante do amor, paixões e emoções profundas. Obrigada, Kélida, pela confiança. Elizabeth Rocha Lima. A Beth também é uma pessoa muito especial, muito querida, né? Gosto muito dela e, bom, o que eu posso dizer, né? Ela é outra super parceira que topa sempre. Quando eu falei para ela, ela estava na época um pouco sumida das redes, né? Daí eu estava com o texto já para mandar para as betas. Aí eu falei, bom, vou ver se a Beth topa, porque acho que a Beth leu o terceiro aqui, deixa eu olhar aqui. A Beth já é veterana aqui na leitura beta, deixa eu ver. A Beth leu o terceiro, né? Eu falei, entrei em contato com ela e falei, ó, tô com texto, assim, você topa ler, você tá com tempo? Tô, manda que eu quero ler, manda que vai ser coisa boa, com certeza, né? Com relação, por causa de Final Feliz, aquela leitura mais leve, e ela também acho que leu super rápido, né? Foi encaixando ali no dia a dia dela, e quando eu vi já tinha acabado a leitura, né? Que maravilha! A Beth também, eu agradeço a Beth pelo depoimento, ela prontamente falou comigo, não, pode deixar que eu faço sim, eu vou chegar da praia e faço. Ai, ai. Foi muito engraçado, que ela está, né, curtindo o feriado e tal, e eu vou, né, lá na pessoa no feriado. Olha que maravilha. Mas, gente, assim, eu trabalho muito no feriado também, montando as coisas. Então, assim, eu aproveito que aí eu consigo ter o tempo, né? Sim. E, assim, a Beth e a Regina foram incríveis. E a Beth, ela ainda, para deixar inveja para todo mundo, ela mora, acho que é 17 quilômetros, né, da praia, né? Ela tem a casa da cidade, vamos dizer assim, e acho que tem a casa da praia, né? Então, ela tá assim, 15 minutos e 20 minutos está na praia, né? Maravilha, né? Se ela descansa, relaxa, olha que beleza.
Natasha, os depoimentos, todas as pessoas que estão lendo o seu livro, você percebe que estão todos gostando muito, você já tem essa trajetória, né, dos romances com finais felizes, é uma característica sua, né? E é interessante que cada autor tem uma forma, né, de construir, né, a sua escrita. Eu gosto muito da sua escrita porque, assim, ela traz para a gente esse final feliz, né? Embora eu também gosto de um terror, né? Você sabe que eu gosto do terror ali também, né? Psicológico, né? Isso, né? Tem, né, uma coisa... E é interessante que a gente vai conhecendo, assim, cada forma, cada autor, e a gente percebe como que é escrita, né? É o que eu costumo falar, até eu tenho nos meus marcadores, eu costumo colocar uma mensagem que eles não nos permite viajar entre universos, né? Então a gente conhece personagens, vamos dizer assim, até pessoas com diferentes características. E isso para mim, é fabuloso, né? Tem uma pergunta, Natasha, que eu sempre costumo fazer, né? Que é de quem que você tomaria o café. Mas hoje a minha pergunta é um pouco diferente, né? Se você pudesse tomar um café com um dos seus personagens, tá? Com qual você tomaria esse café? Bom, até agora, eu queria juntar todo mundo, né? Inclusive, nesse meu livro que eu estou escrevendo, Natasha conversa com Francesco, com Daniela, faz o projeto da escola da Maria Eduarda, que é a continuação desse, que já está engatilhada também, porque ela encerra a jornada dela enquanto uma característica, mas eu deixo aberto ela, né, seguindo aí no vôlei. Puxa, se eu fosse escolher um só dos meus personagens, eu tomaria um café com a Daniela. E você teria, assim, um recado para a Daniela, um conselho, uma dica? Não, eu que ia pedir, né, um conselho, uma dica para arranjar um homem bonito, um cantor famoso, sei lá, algo assim, né? Então quer dizer que você quer pedir o conselho para Eu pedir o que ela fez Daniela. para conseguir, né? Tô brincando. Mas eu acho que seria ela por conta da personalidade que eu construí para ela, sabe? Forte, uma visão assim mais para frente, né? Nesse sentido. Entendi. Natasha, tem mais alguma outra novidade? A gente já sabe que tem 70% do seu outro livro aí já no esquema, já em configuração. Agora, conta, tem mais alguma outra novidade? Olha, saindo um pouco da área dos romances, eu tenho também me destinado a fazer cursos da minha área de iluminação, né? Voltei a mexer com o meu YouTube da iluminação, porém, às vezes dá uma paradinha, às vezes eu pego forte, depende do meu ritmo. Mas eu tenho feito pequenos livros, né, relacionados, na verdade, que surgiram mais pensando no curso e ser um material de apoio. Quando eu vi assim, nossa, dá para fazer um livro. É um livro pequeno, não passa de 100 páginas, mas é mais conceitual do ponto de vista da iluminação. Para quem está mergulhando, né, entrando nesse universo da iluminação, que muitas vezes pode assustar, porque eles acham, as pessoas, né, os alunos principalmente acham que é difícil, mas não. Né? Então eu venho com essa linguagem também meio que de um romance, mas não com personagens, mas uma leitura muito mais gostosa de entendimento, né? Porque o ato de projetar não é só sentar e pôr as luminárias, você tem que ter todo um contexto, né? Então, esse foi o primeiro que eu fiz agora em janeiro, que se chama Como Proteger Seu Conceito de Projeto de Iluminação, do projeto à execução. Que muitas vezes se perde, né, o projeto no meio do caminho, por várias situações pode vir a se perder e no final ser um resultado diferente daquilo que foi projetado. Eu trago esse olhar. Já estou fazendo um segundo, que é sobre projeto residencial de iluminação, também está ficando muito bacana. Então eu vou meio que também, assim, entre um romance, que o romance ele toma mais o tempo,
né? Então, quando eu travo no romance, eu tenho os livros técnicos que eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Tem a continuação desse daqui, como eu mencionei, mas essa continuação vai ser para 2020, para depois do ano que vem. Vai depender de vários fatores, né? Se a gente tiver um dinheirinho sobrando, a gente consegue fazer mais, né? É um Verdade. por ano. É um por ano. Mas primeiro eu vou lançar esse outro que vai conversar com esses personagens, vai conversar com a Daniela e com o Francesco, né? Que vocês vão adorar, vão se divertir. Tenho certeza disso. E aí seria isso de novidades de textos, né? Quero voltar a mexer com contos para poder soltar um pouquinho, mas assim, a questão é tempo, né? Para nós é tempo, eu sei que também acontece com você, né? Eu queria só, na verdade, antes da gente ir para os finalzinhos, só dizer o seguinte: o que muda deste livro para os outros, né? Este é um livro que eu venho fazendo a produção dele de forma independente. Então, todas as pessoas que passaram aqui por mim, aqui pelo processo, né? Desde a leitura crítica, que foi com o Lívio Meirelles, né? Do projeto gráfico com o Felipe, do Estúdio 164, que fez a capa, que fez a diagramação, a preparação de texto com a Wélida Muniz, a revisão com a Tati Guedes, a revisão de prova com a Vanessa Rodrigues Thiago. Então, todos eles, né, tiveram contato direto comigo, foi muito bacana porque eu aprendi com cada um, né? E aí eu quis trazer o que eu me encontrei enquanto identidade também visual, então todas as capas, elas vão ter fotografia, que vão ser trabalhadas, ok? Mas vão ter as mesmas fontes. Internamente eu quis que fosse igual para que pudesse ter essa leitura, porque acho que às vezes pode vir a confundir estilos diferentes. Eu quis criar, na verdade, essa identidade visual enquanto autora. O que eu trago de diferente aqui que nós falamos no começo foi o prólogo, desculpa, o prefácio, né? O prefácio porque eu achei que seria um momento bacana. Então, este é um livro que tem prefácio. Eu agora, então, consigo colocar informações que antes eu não conseguia, como a playlist, né? E aí vem o código que se você pegar o celular com o Spotify ligado ali assim, você consegue cair direto na playlist para que você possa conhecer. E no final do livro eu trago aqui, de forma resumida, a tabela de todos os campeonatos que a seleção brasileira participou. Deixo uma última mensagem, né? E eu venho trazendo todos os 7 campeonatos com os placares, quando ganharam, quando perderam e de quanto foi esses placares, né? E finalizo fazendo o meu merchan aqui, né? Que é mostrando as minhas obras. Tá? Então, falando a sinopse de cada uma e também direcionando, às vezes, para as playlists, né? Então, é a forma que eu vou estar trabalhando daqui para frente nos meus livros, que é, né, sempre olhando para essas obras que já saíram, que estão aí à disposição, porque elas, né, são meio que para sempre, né? Por mais que de tempo em tempo eu vá dando uns retoques, elas estão aí, elas vão sempre estar se dialogando. Então, você pode ler um? Pode, mas você também pode ler todos e ver que o meu universo eu estou criando. Não da fantasia, mas um universo mais contemporâneo, mais real, com lugares reais, que eventualmente, né, eu citei ali, por exemplo, a cidade de São Roque. A gente vai e entra na igreja matriz, porque eu pesquisei, é muito linda, e se eu tiver a oportunidade de ir para São Roque, eu quero ir conhecer, porque achei a igreja muito bonita. Assim como tem a rota do café, né? O caminho do café, do vinho, né? Então, se eu puder ir lá visitar algumas vinícolas que eu trago aqui dentro também, né? É uma forma de mostrar um pouquinho as nossas riquezas. Sobre o seu livro, tem uma passagem que mais te marcou na hora de você escrever? Ou todas as passagens foram para você, todas elas, né, teve a sua importância, mas teve alguma assim que, né, teve um momento mais especial que você destaque, ou todos foram especiais? Olha, todas as partes, né? Porque o que eu trago na mensagem dentro do livro é primeiro um convite para que as pessoas possam conhecer esse universo. Depois, esse universo do ponto de vista que é
não só as regras do vôlei, porque eu toco em alguns momentos, mas é viajar com a seleção, né? Porque a gente vai e literalmente viaja e treina e joga, né? Mas também tem os bastidores ali entre as atletas e tudo mais, aquela união, aquela, né? Aquele espírito de equipe e tudo mais. Mas como tem uma passagem, né, que na verdade daí eu vi muitos depoimentos, eu vi muitas entrevistas, né, para tentar pegar o tom. Por mais que esse tom eu tenha colocado em uma única pessoa, que é a protagonista, é um pouquinho de cada uma que passou dentro deste ciclo. Mas talvez o que tenha me pegado mais foi ela, na verdade, desabafar sobre como que foi essa... É que daí eu posso dar dando spoiler, entendeu? Então eu não sei se eu posso. Mas assim, é o sofrimento, porque assim, foi o que eles fazem isso a vida toda. E chega um momento que tem que parar. Quando parar? Qual é o melhor momento? Né? E não é talvez nem a fala dela que eu trago, é a fala do Luiz Felipe que diz para ela o que diferencia um grande atleta dos demais, que não são só os títulos, né? É saber o momento de parar e dar a oportunidade para quem está vindo e ter a humildade de ensinar para que os outros possam brilhar. Então a gente vai entender qual é o papel dela neste ciclo olímpico em especial. E o interessante é que traz uma reflexão, né? E uma mensagem muito bonita. Uhum. Natasha, fique à vontade para você fazer as suas considerações, mas vamos lembrar, né, que a sua trilogia está na Amazon, né, Um Caminho para Amar. Só para eu ver, quer dizer, às vezes eu tenho mania de falar o título e mostro o outro, né? A cada dia eu me apaixono mais por você. Você fez morada no meu coração, né? Também já está na Amazon o e-book do... Ah, tá aqui. Deixa eu abrir ele aqui. A Paixão pela Quadra e o Amor Fora dela. O seu livro que você mostrou de iluminação também está na Amazon, tá? Tá. Ele, de Tem um certa e-book. forma, está um pouco caro, porque ele foi feito, a impressão dele, na verdade, é sobre demanda, né? Nesse primeiro momento, e aí a impressão da Amazon é fora, não é no Brasil. Então, ele está num preço um pouco caro comparado à quantidade de páginas, mas a minha ideia é eu poder adquirir os meus exemplares, e daí sim eu consigo a versatilidade, né, de trabalhar com um preço mais acessível. Mas está lá também num preço acessível em relação ao e-book não, né? O formato do Kindle está à disposição. Quem quiser conhecer, ele é um olhar para a área da iluminação, talvez não agrade quem goste de romance, né? Mas é esses meus dois lados aí que eu posso contribuir com a sociedade, né? Um aquecendo o coraçãozinho e do outro, na verdade, ensinando. Iluminando. Iluminando. E todos os livros, a ideia é ter o formato do Kindle e também na possibilidade do Kindle ilimitado, né? Para que você não necessariamente precise adquirir, mas você possa ter acesso por meio, né, de folheando ali de forma digital, né? Então, quem tem o pacote do Kindle ilimitado tem 1 milhão de livros ali dentro. Então, as minhas obras sempre vão estar dentro deste projeto, né? E os livros físicos de todos, acredito que se tiver o do primeiro, que o primeiro eu lancei lá com o físico e com o Kindle. Mas a ideia é ficar só o Kindle lá e todos os físicos eu ter. Eu tenho aqui eles, quem quiser, então eu sempre vou trabalhar desta forma. Os formato digital na Amazon para poder ter acesso, todos terem acesso, né? E quem gosta do livro físico, saibam que eu vou ter sempre todos e que vão sair aqui da minha casa, né? Para que eu possa daí encaminhar para cada um que quiser adquirir. Então, todos os livros físicos vão ter aqui comigo, tá? E eles são autografados, olha aqui. Esse aqui nos próximos dias, daí eu já vou estar divulgando. Eu acredito, Kelly, daqui mais 10 dias eu tenha eles, daí eu vou fazer aquela filmagem linda, né, com todos os livros em cima da mesa. E aí, a partir daquele momento, né, eu vou encaminhar em primeiro lugar para quem me ajudou nessa caminhada, né, e você está aí no meio, tá?
porque você está dentro da obra, né? E depois daí, sim, eu tenho outros planos, mas daí é um passo de cada vez. Fico muito feliz, né? Você sempre surpreende a gente, você tem esse carinho. Eu acho muito importante essa troca que a gente tem, né, como autoras, escritoras, mas essa amizade que a gente já construiu já ao longo. Assim, às vezes eu falo até com a minha irmã, que parece que a gente é amiga assim, desde a infância já. Aí a gente não se conhece ainda pessoalmente, quem sabe um dia, né? Quem sabe Sim. você não vem um dia lá na Bienal do Rio, que é mais tranquilo para eu conseguir ir, né? Mas, assim, eu gosto sempre de falar que é sempre um prazer conversar com você. A gente sempre aprende muito, né? Você compartilha com a gente as suas histórias românticas, onde você traz sempre mensagens positivas, você traz sempre um apoio aos escritores também, reflexões, coisas positivas que vão te fazer refletir e te alegrar, né? Eu acho bacana que o seu livro é assim, são finais felizes, finais que vão te emocionar, passagens que vão te emocionar e vão te inspirar, né? Eu gosto muito da sua escrita, te acho assim, uma escritora fenomenal, parabéns, muito sucesso para o seu novo livro e todos os outros, né? Esse aqui eu ainda estou lendo ainda, mas eu já estou gostando, estou começando a conhecer esse universo do vôlei, porque eu falo, eu sou uma pessoa mais voltada para o sedentarismo, não vergonha, mas tudo bem, né? Tem que comprar, é verdade, né? Fazer o quê? Natasha, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, agradecer todas as pessoas que passaram aqui pela live, que ficaram com a gente, que vão assistir depois, meu carinho muito grande, agradecer também a Beth e a Regina, né, que prontamente atenderam o meu pedido de fazer um depoimento para você, e eu fiquei muito feliz que você gostou de ter recebido essas palavras delas, foram muito carinhosas. Meu muito obrigada a você, e fique à vontade também, se você quiser deixar uma mensagem, né? Bom, obrigada, Kelly. É sempre muito gostoso conversar com você, ter esse espaço para divulgar, né, o nosso material e tudo mais. Agradecer de coração, então, a Beth e a Regina pelo carinho delas, por essa amizade que nem com você, não as conheço pessoalmente, mas parece, né, que já somos, né, de outras épocas e tudo mais. E só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui, que depois vão ver a gravação, tá? E que possam conhecer um pouquinho da história, né? O livro fala sobre vôlei, mas eu tentei trazer um pouquinho menos e dar mais foco na história do casal romântico ali, para que a gente pudesse conhecer, né, todo esse contexto que eu criei em cima deles e aprender também com eles, né? Que maravilha! Super indico para vocês. Leiam, conheçam o trabalho da Natasha, que é uma escritora maravilhosa. Agora eu falo para vocês também, ó, conheçam Um Caminho para Amar, porque depois que você lê Um Caminho para Amar, você vai querer ler todos os outros, tá? Você mostrando o Kindle me lembrou agora que o Kindle eu lancei ele, fui eu que postei ele lá na Amazon, postei o arquivo, mexi no arquivo, baixei ele rápido, sem fazer divulgação, sem nada, sem dar qualquer tipo, né, para que eu pudesse achar os erros que poderiam estar ali dentro, e encontrei 26 errinhos, assim, de formatação, não foi erro de português, foi formatação, daí tá, corrige o arquivo, posta de novo, aí baixa de novo para ver, para daí poder postar para todo mundo que está à disposição. Então foi muito divertido esse processo e saiu exatamente como eu queria, né? Foi um pouco trabalhoso, foi feito ali na mão mesmo, mas foi muito bacana. Que bom. Esse processo todo é muito bacana, trabalhoso, igual você disse, né? Mas é muito Sim. bom. Natasha, muito obrigado. Obrigado, pessoal, a todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima, né, Natasha? Até a próxima.